vamos abraçar o mundo, né? Empreendedor, cara, vamos mandar o sistema para todo mundo consegue usar aqui, mas quando tu entende que o usuário-chave, ele sempre vai ter uma peculiaridade adicional, ele vai ter uma demanda única, tu começa a ver que quanto mais tu abraça, né, esse share de mercado, menos braço tu tem, né? Então, porque tu tá querendo abraçar tudo, mas tu não consegue focar naquele usuário. Então a gente teve que dar um passo para trás e voltar a entender, cara, o que é meu ICP ideal? O ICP é o Ideal Customer Personnel, a pessoa ideal, meu cliente ideal no caso, né? E o que é meu cliente ideal hoje? O que é minha persona? Então a gente voltou umas casinhas para trás, identificamos essa persona e começamos a fazer toda a movimentação do mercado para persona, né? E depois disso, fizemos outras personas em outros mercados que a gente identificou como paralelos e demais mercados que a gente entendeu que, pô, daqui a pouco eu tenho até um fit, mas eu não vou ter braço, não adianta eu querer entender. Não adianta. Ele vai me distrair, eu vou perder foco e o pior é que eu vou ficar frustrado, né? Então, é muito similar, Rafa, aquela analogia que a gente fala, né? E estamos nessa época agora de final de ano, e a gente fala que, pô, ano que vem eu vou fazer curso de inglês, vou querer comprar tal coisa, vou ir para academia, vou querer fazer tal objetivo. E quando tu para pensar nesse ponto, tu identifica que esses objetivos eles são compartilhados em grande maioria por muitas pessoas, até grande parte da população. Mas por que se esses objetivos estão compartilhados por todo mundo, por que tão poucas pessoas atingem, né? Porque eles se tornam muito amplos e quando eles estão nessa amplitude fica muito vago, e quando fica muito vago tu não tem como metrificar, e quando não tem como metrificar tu não tem esse dado e tu acaba não atingindo esse objetivo. Então é bem nesse sentido, né, que a gente buscou então focar em 3 grandes mercados, né, e atender esses 3 mercados e botar planos de ação para cada uma das etapas. Acho que isso também foi um outro ponto muito chave para nós, para parar de ser, digamos assim, subjetivo e ser mais objetivo com dados, né? Ó, vamos lá, então se eu vou atingir tal mercado, o que eu preciso fazer então nesse primeiro mês? Cara, eu preciso abrir conversas com 20 profissionais. Beleza, depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer meu MVP. Então a gente foi estruturando passo a passo para chegar lá no objetivo. Isso também deu uma diferença muito grande, porque a gente começou a olhar o progresso pelo processo, né? Então, isso também foi muito importante nesse sentido, né? De não ter, tá andando. Mas tá andando quanto, né? Então, define as etapas ali, ajusta a escala até chegar lá para entender tudo o que precisa. E, cara, vai ter vezes que vai ter que voltar, agora é por outro caminho, mas é o que a gente entendeu que mudou o jogo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast, essa iniciativa que a gente desenvolveu para trazer a voz de founders, pessoas que vivem aí o ecossistema da área da saúde, para compartilhar um pouco das suas histórias, um pouco do seu conhecimento. O episódio que vocês vão escutar hoje foi uma live que a gente fez com o Fernando, do Clinic Experts, falando um pouco sobre como a expansão dos mercados, né, dos produtos que a gente tem, deve ser encarada pela empresa. Então, um papo super bacana, super inspirador, com bastante insight bem interessante. Então, confere o vídeo aí, que eu tenho certeza que vai ajudar muito na jornada de cada um de vocês. E hoje eu tô aqui com o baita cara, o Fernando, um dos sócios do Clinic Expert, uma startup que foi acelerada agora no último batch do Vibe, mas quase nem precisava, né? Porque assim, então numa crescente incrível, uma startup que vem ganhando muito mercado. E sobre esse tema um pouco que a gente quer falar hoje, né? Qual é o momento que a gente percebe que aquele mercado inicial que a gente desenhou para o nosso produto passa a não ser mais suficiente para todas as expectativas, para toda a ambição que a gente tem, e aí a gente precisa começar de forma estratégica, olhar para outros produtos, né, coisas que a gente pode melhorar no que a gente já fazia para poder vender mais para quem a gente já atende, sejam novos clientes, né? Assim, o que o meu produto eventualmente tem de capacidade para poder auxiliar outras pessoas que até então eu não estava tão acostumado a oferecer, a trabalhar. Então, acho que esse papo vai ser bom, porque esse é um assunto que acaba impactando muitas startups aí, Brasil afora, e negócios, às vezes até os tradicionais, também passam por esse dilema volta e meia. Fernando, queria te dar boas-vindas, agradecer aí por ter aceito o nosso convite.
para estar aqui hoje conversando com o nosso público. Bom, primeiramente, é um prazer, pessoal, falar com vocês. A gente fica muito lisonjeado de estar podendo contribuir um pouco. Estava falando com o Rafa, né? A gente comenta que não tem todas as respostas, a gente sabe que vai aprendendo também bastante aqui com a empresa. E esse é o paralelo da vida do empreendedor, né? É um pouco desse desafio que, basicamente, a gente vai nesse contexto de testa, funciona, valida, pivota, faz MVP e testa na prática, porque a gente sabe que quem define a regra do jogo é o cliente, né? Esse é o ponto que a gente tem que entender bem para qualquer empresa. É isso aí. E quanto antes a gente entende isso, né? Porque às vezes não é tão natural esse entendimento de que é o cliente que vai ditar o que o nosso produto tem que ser e não o contrário, né? Assim, são raríssimos os casos onde a gente tem mais conhecimento sobre o problema, logo a gente consegue desenhar uma solução mais focada comparado com o cliente que está lá na ponta vivendo normalmente, né? Então, concordo muito com essa linha. Mas, Fernando, só para a galera conhecer um pouco melhor, né? O que é a Clinic Experts? O que vocês fazem hoje? Quais alguns números interessantes que vocês já atingiram para a gente desenhar aí o pano de fundo para a conversa que a gente vai ter hoje? Legal. O Clínica, então, ele nasceu numa spin-off do mercado da educação, né? Ele é um SaaS, Health Tech, hoje, basicamente é um ERP, focado para profissionais de saúde. Então, a gente atende hoje médicos, dentistas, esteticistas, biomédicos, todos os profissionais que vão contemplar a cadeia de saúde, a gente consegue estar entregando hoje uma resolutividade. E dentro disso a gente fala que entrega um sistema onde é que a gente buscou sempre trazer o all-in-one, né? Um sistema onde é que eu vou ter todas as principais funcionalidades para esse profissional. Então vai ter desde agendamento, nota fiscal, prontuário, CRM, módulo de estoque, módulo de marketing, tudo num lugar só. A gente costuma falar internamente aqui que a gente gosta de ser o inimigo do alt-tab, né? Então quando o cliente sai da nossa tela, quer dizer que a gente está perdendo uma oportunidade. E a gente olha muito para isso porque, querendo ou não, é o que a gente estava falando, é o comportamento do usuário que vai ditar se aquele usuário ele é ativo com a gente ou não, para depois ele virar, assim, a ficar um cliente longevo ou daqui a pouco é um cliente temporário que vai sair para lá, né? Vai sair muito rápido. O Clínica, então, ele nasceu nessa spin-off da educação, focado basicamente em profissionais da área de estética. O Thiago, que foi o fundador, ele que começou o projeto, né? E, um projeto que começou extremamente simplório, né? Que ele trouxe uma agenda, trouxe umas opções de prontuário e começou muito com feedback. Melhora esse ponto, traz essa conexão aqui, evolui esse comando e foi consolidando, né? Então, o Thiago começou o projeto praticamente 2 anos e meio, 3 anos atrás e com esses feedbacks, ele começou a trazer o sistema, trazer pessoas, trazer gente e, em paralelo a isso, ele começou também a perceber como que a maioria das vezes esses feedbacks são muito ricos, né? Porque é ali que está o que o cliente está falando e quando ele te fala, às vezes a gente não percebe que quantas coisas que a gente coloca ali é o que o cliente quer. Então, os sistemas em paralelo a isso, os sistemas hoje no mercado são muito fechados e não aceitavam, enfim, algumas delimitações e o Thiago viu isso como essa oportunidade. Então, começou a fazer a construção do sistema, começou a trazer pessoas, o time começou a crescer, começou a também entregar novas funcionalidades, então a gente começou também a ter novos módulos de agendamento mais rápido. Hoje o sistema também está todo interligado hoje por uma IA, então a gente consegue fazer por dentro do sistema, desde módulos de transcrição, módulos de análise facial, Ana Chatbot, que é um sucesso nosso, onde é que ela desmarca as consultas para os profissionais, para realmente trazer e deixar o profissional de saúde no que a gente entende que é o mais precioso dele, que é ele atender as pessoas. E daí deixar o sistema fazer a parte operacional. Então o sistema começou a crescer, começou a tracionar, começou a entrar gente. Hoje o time do Clínica, hoje... há 2 anos atrás ele devia estar perto de umas 10 pessoas, 10, 12, hoje ele está perto de 60, então um crescimento também exponencial, que a gente sabe que é o maior desafio também, né? Achar pessoas hoje para montar time, né? Então vem dentro desse paralelo e, cara, a gente está
agora encerrando o ano, mas já projetando o próximo ano, praticamente a gente dobrar o número de pessoas que a gente tem hoje no time, né? Então a gente deve estar, já estamos aqui com um plano também de investimentos hoje para aumentar a capacidade da empresa aqui operacional, então a gente já planeja para o ano que vem estar perto aí de 120 pessoas. Cara, dentro disso tem muito trabalho, né? A gente fala que é o segredo, né? É trabalho duro. A gente é muito transparente isso com todas as pessoas que a gente transita aqui na empresa, seja nossos colaboradores, seja as pessoas que a gente entende que são relevantes para o negócio. A gente fala que não tem almoço grátis, né? Tem que rodar muito e tem que fazer. E dentro disso, o que a gente contempla hoje é que o sistema hoje ele entrega mais de 30 mil profissionais praticamente usando a plataforma diariamente. A gente está com mais de 7.500 clínicas, né? Mais de 3 milhões e meio de pacientes, mais de 5 milhões de agendamentos realizados. Então, é um sistema que está entregando muita volumetria de dados também, né? De saúde. E são dados que a gente também quer explorar sempre o que a gente pode melhorar para o usuário. Porque, querendo ou não, é ele que precisa disso, e ele performando mais, ele entregando mais resultado, a gente consegue também entregar um pouco da nossa missão, que é fazer esses profissionais deterem mais resultados. Uhum. É isso aí. E no final das contas, não é simplesmente um sistema que vai ajudar o profissional, que nem tu falou, tem um foco muito grande em melhorar o resultado desse cara, né? Não é assim, é um Exatamente. sistema que é obrigatório, todo mundo tem, sei lá, o emissor É, de nota fiscal lá. Tipo, se ele é bom, se ele é ruim, exatamente. ele não vai ajudar a ter melhores resultados. Ele é uma parte obrigatória que tu tem ali do teu negócio. E pelo que eu percebo, assim, o Clinic ele quer estar do lado, quer ser o copiloto mesmo ali para Exato. ajudar, seja auxiliando na marcação, desmarcação, seja buscando clientes, seja gerando insights, né? Normalmente É, para que o proprietário possa, pô, esse paciente aqui faz um tempinho, vamos resgatar ele, vamos puxar exato. ele de volta. Então ele está ali conversando com os profissionais das clínicas para realmente melhorar o É, faturamento, melhorar a receita deles, né? exato. Acho que esse é o ponto central, sabe, Rafael? A gente entender que o sistema, no momento que ele se torna essencial para o profissional, ele não é mais trabalhado no sentido preço, e sim ele é trabalhado no sentido valor, né? Então ele Uhum. vai realmente, pô, não é uma commodity que eu vou entregar um preço aqui e já você, não. Ele me gera valor. E o que é valor para nós? É tempo, é melhor resultado, é melhor qualidade de vida. É isso que para nós gera valor, e os profissionais que hoje usam o sistema, quando tem essa transição, eles realmente ficam extremamente satisfatórios, né, de ter essa migração, porque a gente também entende que quem é de fora um pouco, o UI UX, né, que é a performance também do sistema em si, ela tem que ser muito agradável. E a gente fala que a gente é um pouco chato nisso, né, porque a gente quer uma experiência completa. Então, não adianta eu te entregar um sistema se ele não estiver bonito. Então, a gente também quer que esse sistema ele seja harmônico, que ele tenha uma autodidática por trás dele para a pessoa também se sentir confortável, né? E não chegar lá, te entrega um sistema que é um painel de avião, eu não sei onde é que eu clico agora, o que eu faço depois, eu estou abandonado aqui, e fico nessa questão a ver navios, né? Sim. E, bom, os números que tu trouxe aqui, né, de tanto crescimento de equipe, provavelmente vieram em razão do crescimento de clientes, né, crescimento dessa base de usuários. E qual tem sido, acho que tu mencionou um pouco sobre isso, mas o papel do cliente no desenho dessas soluções que vão ser colocadas em prática, né, da priorização das soluções. Eu sei, a gente já conversou, conheço o Thiago também, né, então assim, a gente já conversa o quão importante é no dia a dia estar conversando com o cliente, estar próximo dele para saber o que gera mais valor para ele, o que deve ser priorizado. Mas como o cliente, qual é o papel do cliente nessa construção desse sistema, para que ele realmente esteja conectado e adequado com as necessidades que esse dono de clínica, esse profissional liberal tem lá no dia a dia dele? Boa, excelente pergunta, cara. O que a gente entendeu nesse panorama e o que a gente executa é que, para nós, o cliente, a gente, então, o profissional de saúde, né, a gente busca entender ele a fundo. E como é que a gente faz isso? A gente faz consultas em loco, realmente, para entender como é que é o comportamento desse usuário. A gente faz o que a gente chama de discovery, que é chamar esse profissional aqui para a empresa,
falar, olha, vamos analisar aqui como é que você faz a tua situação de trabalho normal, me explica aqui o que você está fazendo, o que a gente pode melhorar aqui, o odontograma, como é que está nesse sentido, a gente pode evoluir dessa forma, para entender a jornada dele completa. E além disso, aí vem uma questão também que eu trago, que foi um ponto que é importante destacar, que foi um alerta que nos ajudou nessa questão, é a questão das secretárias, né? Elas têm um papel fundamental por parte também desse profissional, e a gente começou a escutar mais ainda elas, né? Porque elas também têm um papel de gestão de dados ali. Então, é importante fazer uma análise dentro delas, porque é elas que muitas vezes controlam a vida desse profissional de saúde. Então, a gente também está fazendo movimentos em paralelo a esses profissionais. E depois que a gente juntou todas essas informações, o que a gente montou? A gente montou um time multidisciplinar para formar o nosso comitê de produto. E é muito importante porque daí toda semana a gente junta esse time e faz uma conversa para entender todas as demandas que foram levantadas e verificar quais que daqui a pouco são mais urgentes, tendenciosas, que tem uma tendência mais relevante ou mais importante para o nosso sistema, né? A gente faz uma análise de habilidade, a análise de habilidade é feita, é alocado daí para o time de desenvolvimento e assim vai ser importado para o sistema. Então é bem uma análise minuciosa de cada relatório, cada informação do que foi transitado de dados para isso, para a gente poder tomar essa decisão, né? E para nós funciona, a gente considera que funciona super bem, porque, querendo ou não, é o usuário que manda, né? É ele que vai dizer se o sistema está... Se eu estou vendo que as pessoas estão comprando, mas não estão acessando, cara, vai churnar. Eu vou perder aquele cliente em breve. Agora, se eu sei que todo dia eu acesso aquela ferramenta, eu torno ela fácil, eu torno ela amigável, eu vou ter aquele usuário por muito tempo comigo. Então, vem ali várias informações que a gente também tem que entender. Pô, essas telas aqui, vamos deixar ela simples para o usuário. Vamos deixar ela fácil, sabe? Vamos fazer o trabalho, que a gente fala, o trabalho sujo, a tela difícil, fazer ela gamificada, e ele vê nisso uma experiência diferente daí, né? Uhum, legal. E assim, tem muito playbook de startup, e assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Formatos, aí, frameworks. E a gente percebe que algumas startups, não só startups, mas empresas em geral, ela espera chegar num platô de crescimento, assim, né? Então, assim, cara, não consigo mais crescer, para começar a olhar outros perfis de cliente que ela pode abordar. Eu acredito que o Clínica está longe ainda de ter chegado em todos os clientes relacionados à estética que a gente tem disponível no Brasil hoje, que o Clínica quer chegar, mas vocês já começaram um trabalho de expansão para outros tipos de profissionais e começar a conversar com esses caras, começar a lançar versões específicas para outros profissionais. Então, eu queria só pensar assim, pegar um pouco do momento estratégico que vocês chegaram na reunião de sócios, talvez assim, cara, beleza, a gente está crescendo, a curva ainda está empinada para cima no que diz respeito a clínicas de estética, que foi o nascimento aqui do nosso sistema, mas a gente tem que olhar para outros perfis também e começar a testar, porque provavelmente vai ter uma curva de aprendizado aqui que vai ser um pouco diferente do que o Thiago tinha, talvez lá no que dizia a respeito a estética, que era um mercado que ele já dominava bastante tempo, né? Então, como é que foi essa decisão, assim, de, cara, precisamos começar a olhar outros mercados também, para que quando o mercado de clínica eventualmente chegar num platô, a gente ter outros ali sustentando esse crescimento que a gente quer, que continue por muito tempo? Boa, ótima pergunta. Basicamente, o que a gente identificou há um tempo atrás, né? O sistema estava funcionando e estava rodando muito bem para esse profissional de saúde mais focado na área de estética. E o que a gente identificou nas nossas reuniões preliminares de sócios é justamente isso. Poxa, o nosso sistema daqui a pouco ele está, vamos supor, 60% pronto para uma outra área médica, odonto, né? O que eu preciso fazer? Mas antes disso veio uma outra pergunta, que para nós era muito mais importante. Eu tenho hoje competitividade para entrar nesse mercado? E daí a gente foi fazer um estudo. Né? Então a gente fez um tema de casa também bem legal, né? Cara, a gente fez aquela análise de TAM, SOM, para ver, pô, eu tenho esse potencial de mercado, se eu entrar com essas funcionalidades aqui, eu consigo entregar já
um endereçável para eles, para poder trazer uma base de clientes. Se eu for implementando novas funcionalidades, quando vê, eu consigo trazer mais um share em uma escala de um curto prazo. Então, a gente fez um tema de casa desse plano que a gente chama de plano estratégico, né, onde é que a gente identificou também outras áreas de atuação. E, nesse sentido, então, a gente começou a abrir portas para esses mercados, né? A gente então abriu portas hoje para o mercado de odontologia e para o mercado da área médica, né? Que a gente já transita com vários profissionais. O grande core da nossa base ainda é estética, mas a gente começa a vislumbrar, então, nesse outro momento de mercado, já uma aderência desses profissionais. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o sistema ele é muito auto-intuitivo, né? E comparado com outros sistemas, ele acaba sendo muito mais fácil a usabilidade. E isso é muito importante, né? Para quem trabalha nessa questão, me entende, porque tu tá ali com o paciente na frente, tu quer que as coisas aconteçam rápido, tu quer que ele gere as informações, tu quer em poucos cliques ver toda a tua agenda. Então, a gente buscou explorar muito nisso e fazer bastante pesquisa em campo, né? Poxa, se eu vou entrar para a área médica, quais as features que eu preciso desenvolver? O que eu preciso fazer para ganhar escala? E claro, ainda esses produtos, eles estão longe ainda de estarem, a gente fala, né, estarem 100% completos, mas a grande parcela de ocupação para poder usar, a gente já consegue atender e o pessoal que usa gosta bastante, né? Então tem esse ponto também que é muito importante, que para nós é essa usabilidade de fácil conexão, que tu gera para o usuário uma experiência e nessa experiência tu tem um sistema que te atende, ele te entrega resultado. Então foi basicamente um contexto desse compilado de estudar comportamento, cliente, análise de mercado. Cara, que não tem que fazer esse tema de casa, porque senão tu vai... sem dados é só chute, né? É feeling. Então, sim, qualquer um tem opinião, né? E o dado tá ali para te dizer se tu tem potencial de entrar no mercado ou não, né? Legal. Acho que até a próxima pergunta que eu tenho para ti é relacionado a isso, né? Nem tanto as experiências do Clínica, mas um pouco da análise do Fernando, né? Como uma pessoa que está à frente de uma empresa de tecnologia, porque identificar novos nichos de mercado é algo que normalmente até pode nascer ali de uma busca, um cliente que a gente não está tão acostumado a atender, nos liga, poxa, estou precisando e estou achando interessado, poxa, não tinha me dado conta que tu poderia ser um possível cliente, eu sei que isso acontece de vez em quando, né? E aí tu começa a explorar, a trabalhar um pouco mais e, opa, tem uma oportunidade aqui que a gente poderia explorar. Mas em muitos casos também, uma boa oportunidade se ela, na verdade, é uma distração perigosa, né? É algo que vai Exatamente. tirar a tua energia e vai se fantasiar aí de uma boa oportunidade, mas na prática é ali uma perda de tempo, uma- um foco ali que vai se perder num momento que talvez a startup não pode fazer. Então, como Sim. vocês diferenciam, né? Assim, daí, estrategicamente, ou até como tu, na tua visão, assim, como tu acha que os empreendedores podem diferenciar boas oportunidades de distrações perigosas, digamos assim? Boa. Cara, uma excelente pergunta. E talvez seja uma das perguntas que mais pode fazer a empresa ganhar tração, né? Ah, Uhum. por que a gente fala isso, cara? Porque a gente viveu na prática isso e a gente no começo pensou, cara, vamos abraçar o mundo, né? Empreendedor, cara, vamos mandar o sistema para todo mundo não consegue usar aqui, mas quando tu entende que o usuário-chave, ele sempre vai ter uma peculiaridade adicional, ele vai ter uma demanda única, tu começa a ver que quanto mais tu abraça, né, esse share de mercado, menos braço tu tem, né? Então, porque tu tá querendo abraçar tudo, mas tu não consegue focar naquele usuário. Então, a gente teve que dar um passo para trás e voltar a entender, cara, o que é meu ICP ideal? O ICP é o Ideal Customer Personnel, a pessoa ideal, o meu cliente ideal, no caso, né? E o que é meu cliente ideal hoje? O que é minha persona? Então, a gente voltou umas casinhas para trás, identificamos essa persona e começamos a fazer toda a movimentação do mercado para a persona, né? E depois disso, fizemos outras personas em outros mercados que a gente identificou como paralelos e demais
e demais mercados que a gente entendeu que, pô, daqui a pouco eu tenho até um fit, mas eu não vou ter braço, não adianta eu querer atender. Não adianta. Ele vai me distrair, eu vou perder foco e o pior é que eu vou ficar frustrado, né? Então, é muito... É muito similar, Rafa, aquela analogia que a gente fala, né? E estamos nessa época agora de final de ano, que daí a gente fala que, pô, ano que vem eu vou fazer curso de inglês, vou querer comprar tal coisa, vou ir para academia, vou querer fazer tal objetivo. E quando tu para pensar nesse ponto, tu identifica que esses objetivos eles são compartilhados em grande maioria por muitas pessoas, até grande parte da população. Mas por que se esses objetivos estão compartilhados por todo mundo, por que tão poucas pessoas atingem, né? Uhum. Porque eles se tornam muito amplos e quando não, eles estão nessa amplitude fica muito vago, e quando fica muito vago tu não tem como metrificar, e quando não tem como metrificar tu não tem esse dado e tu acaba não atingindo esse objetivo. Então é bem nesse sentido, né, que a gente buscou então focar em 3 grandes mercados, né, e atender esses 3 mercados e botar planos de ação para cada uma das etapas, né? Acho que isso também foi um outro ponto muito chave para nós, para parar de ser, digamos assim, subjetivo e ser mais objetivo com dados, né? Ó, vamos lá, então se eu vou atingir tal mercado, o que eu preciso fazer então nesse primeiro mês? Cara, eu preciso abrir conversas com 20 profissionais. Beleza, depois disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer meu MVP. Então a gente foi estruturando passo a passo para chegar lá no objetivo. Isso também deu uma diferença muito grande, porque a gente começou a olhar o progresso pelo processo, né? Então, isso também foi muito importante nesse sentido, né? De não ter, pô, tá andando. Mas tá andando quanto, né? Então, define as etapas ali, ajusta a escala até chegar lá para entender tudo o que precisa. E, cara, vai ter vezes que tu vai ter que voltar, agora é por outro caminho, mas é o que a gente entendeu que mudou o jogo. Sim. E a gente, num outro episódio do podcast do IB, a gente até falava isso, né? Tem um cheiro de uma boa oportunidade aqui, né? Então, assim, só que aí não dá para, de novo, parece muito papo de startup, assim, mas não dá para se apaixonar por essa oportunidade, assim, tem que ter um olhar muito racional para cima dela. Então, assim, quais são os pontos que ela precisa me entregar num período X para que eu decida depois dobrar a minha aposta, e aí depois triplicar, e aí quadruplicar. Então, porque senão tu fica muito no achismo, assim, e aí então vamos conversar com 20 pessoas e no mínimo 10 tem que estar interessadas, por exemplo. Aí tu vai lá e Exato. conversa com 20 pessoas, 2 estão interessadas. Aí tu fala, não, mas isso aqui é uma oportunidade muito incrível, assim, eu tenho certeza. Cara, lá no início tu disse quais eram os critérios para aquele projeto ter vida e continuar acontecendo, né? Então ele não Exato. cumpriu, então consiga se desatar disso para não ficar gastando energia, perder força do time, né? Num projeto que talvez não seja tão interessante nesse sentido, né? Não, e só para contribuir nesse ponto, né, Rafa, acho que é fundamental, porque geralmente o empreendedor, a startup, ela se apaixona, né, pelo problema, né, cara? Mas e pensa, pô, eu tenho aqui, eu vou resolver, eu entendo essa dor, eu sei como funciona, mas quando tu vai ver o mercado, não é assim, né? Ou até questão, né? Ele não me paga se eu for dessa forma, né? A gente vê um monte de ideias que a gente entende que pô, são ideias extremamente sensatas, fazem sentido, mas elas não têm uma aderência, né? Então, o que eu preciso fazer para voltar daqui a pouco, para identificar uma aderência nesse meu público, né? E ali vem o desafio, né, cara, que a gente tem que testar ser errar barato e aprender rápido com isso, né? Para tentar fazer esse projeto refatorar enfim, ele atingir o nosso Product Market Fit, que a gente fala que é o PMF, né? Que é achar as pessoas para aderência desse produto, né? É isso aí. Recentemente a gente recebia aqui alguns empreendedores e eles comentaram, né, da ideia, assim, tem uma ideia X, Y e tal. Eu falei, gente, eu nunca vou questionar a ideia de vocês, nunca vou dizer, isso aqui não é bom ou isso aqui é bom. Eu sempre vou questionar qual a capacidade que o mercado tem de querer botar a mão no bolso e pagar por isso. Eu falei, essa é a pergunta que talvez vocês tenham que responder, porque Exato. pode ser importante para as pessoas, é um tema que está sensível agora, que a galera
tá olhando para isso, tem muita notícia no jornal a respeito e tal, mas assim, tu vai conseguir, eu preciso que tu sente com 10 empresas e que elas tenham interesse em comprar essa solução, porque senão tu vai ficar um ano desenvolvendo, tentando criar um negócio, e aí depois quando tu bater na porta, os caras não vão ter, às vezes, o recurso para pagar, né? Assim, o Exato. cara vai dizer, eu concordo contigo que isso é importante, mas eu não tenho verba para esse tipo de É, solução aqui dentro, né? O meu exato. orçamento não permite esse tipo de coisa. Ah, mas daí a gente pode ficar triste, né? E dizer, poxa, que coisa. Ou a gente poderia ter gasto energia fazendo alguma coisa que as empresas já têm verba para contratar, que elas estão buscando algo naquele sentido. Então, acho que mais do que ter uma boa ideia, é entender o quanto que ela está aderente ao interesse do mercado de botar a mão no bolso e É, contratar aquilo, né? exatamente. E tu deve ter visto também, né, Rafa? Muitos empreendedores estão apaixonados, às vezes, pela ideia, né? E pensam que aquela ideia vai ser revolucionária. E, cara, tomara que seja, né? O que a gente mais quer, né? Mas quem dita isso é o mercado, né? É o mercado. Então tem que entender muito bem esse panorama e entender que a gente não sabe de tudo. Acho que esse é outro ponto também muito importante, né? Quanto que às vezes a gente precisa compreender. E aí vem um panorama, né, Rafa, que a gente fala com vários empreendedores e, pô, vamos lá, vamos entender um pouco essa questão. Não, eu já sei, isso eu já fiz. Tá, Uhum. então se tu já sabe por que que tu não trocou, tu não aprendeu. Cara, às vezes é importante a gente ter aquela humildade intelectual, né, que ninguém sabe tudo, né, pô, muitas pessoas querem contribuir para o teu desenvolvimento, né, então vê se a pessoa está te falando aquilo porque provavelmente pode ser que ela realmente quer te trazer uma outra solução e às vezes tu tá tão apaixonado, né, por aquela a tua ideia que tu não acaba absorvendo e o pior, né, tu acaba pensando, não, estou errado, eu estou certo, né, e Sim, vai para esse é isso aí. panorama e depois acontece às vezes a frustração. E eu acho que a resposta para a próxima pergunta que eu vou te fazer é depende, mas a pergunta assim, o que é mais arriscado? Não expandir ou expandir cedo demais, né? Assim, como lidar com essa questão de tô chegando muito cedo, tipo, ainda não atingi tudo que eu queria atingir com esse produto e já tô querendo expandir, ou aquela coisa de não, tem mais coisa para cavocar aqui e quando vê, tem uma oportunidade passando no lado ali que tu pode estar deixando passar. Como lidar, talvez, com essa coisa Boa. de estou querendo Sim, olhar para o outro lado muito cedo ou passei do sim. ponto por não ter levantado a cabeça e visto outras oportunidades? Boa. Cara, uma pergunta bem reflexiva, né? Acho que para não falar depende, eu vou trazer uma outra resposta. Ah, no meu ponto de vista, eu penso que talvez o melhor cenário seria, dentro dessas duas possibilidades, não expandir de primeiro momento, tá? Por quê? Vou construir a resposta com vocês. Porque às vezes a gente quer expandir, abrir mercado e tá tudo certo, é importante, mas quanto mais eu dominar o meu mercado, mais eu for assertivo com o meu produto, mais eu entender o meu cliente, mais eu vou crescer com ele. E daí sim eu vou poder fazer uma expansão e daqui a pouco dentro dessa própria expansão até do meu cliente eu posso buscar outros tipos de novas funcionalidades para fazer, enfim, para poder entregar ainda mais funcionalidades para o meu cliente, né, que às vezes ele até não saiba, que vai em paralelo aquele pensamento que a gente estava tendo antes, né, de expansão. Ela é importante, mas até que momento uma expansão rápida e desnorteada, ela não pode acabar também trazendo daqui a pouco um prejuízo, e quiçá até que poderá ficar um fracasso da empresa, né? Então, tem esse paralelo, né? A gente entende que a expansão também é importante, mas para quem está começando, eu acho que o primeiro ponto é entender bem e dominar o teu campinho, né? Pô, isso aqui Uhum. eu entendo bem, agora eu vou avançar ali para frente. Show. E o que mudou internamente para vocês quando o foco deixou de ser apenas um mercado? Vocês reorganizaram os times, explicaram muito bem que agora não era mais só clínica de estética, e vocês estavam se posicionando num Sim. mercado de saúde mais amplo. Como é que foi
essa explicação interna, digamos Sim, assim, que o foco agora seria um pouco mais amplo do que era sim. inicialmente. Cara, é um processo que ainda a gente faz, né? A gente transita com os nossos clientes e sempre comunica essa questão que a gente fala que a gente hoje atende os demais mercados. E é um processo que a gente identifica que tem que trazer pessoas que a gente entende que são pessoas chaves para determinadas áreas. Então, por exemplo, a gente trazer um exemplo da área de profissionais da área de saúde, da área dental, dentistas, no caso, né? Ah, a gente explorou muito, 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 cara, desde o odontograma, todos os itens que estão ali por trás, dentro dele, as ferramentas de atendimento que ele mais usava, analisamos outros players também, para remodelar também, cara, time interno, tu tem que ter um treinamento, tu tem que ter também, pô, vai vir uma nova funcionalidade, eu preciso entender também como que funciona o nome técnico da arcada dentária. Porque se eu fizer essa pergunta com um profissional e eu não responder para ele com imediatismo, com segurança, eu não vou vender. Uhum. A venda, ela transita na segurança do profissional, né? Cara, segurança você não compra. Isso não é me ver ali segurança. Não, eu tenho que te mostrar isso, como meu sistema funciona, para tu realmente se sentir seguro para poder usar, né? E isso é muito importante. A gente fala isso muito aqui interno, que os profissionais, quando eles acabam adentrando para o sistema, eles notam muito isso. Pô, o time também é treinado, eu tenho que ter time capacitado para poder falar com esse profissional. Então, foi uma série de fatores que a gente fez e vem fazendo. E aí vem essa coisa, vem esse ponto que é importante que eu falei, que esses treinamentos que a gente faz, né? A gente tem constantemente aqui jornadas de trilhas de aprendizado, onde é que a gente faz tanto para o time interno como para o time comercial. Enfim, ferramentas e materiais que vão consolidar esse público, né? Então, esses novos públicos que a gente acaba atendendo, porque eles precisam também se sentirem, pô, eu tô adentrando no sistema e eu sei que eles vão me atender por completo, né? Então, Legal. é uma resposta que eu falo que a gente faz, vem fazendo e vai cada vez melhorar mais. Sim, é isso aí. E a gente vai aprendendo a fazer melhor, né? Então, Exato. na próxima vez que fizer, opa, É, aquele erro já não repete, já exato. testa outras coisas, né? Para É que nem, justamente é que poder nem a gente acelerar esse fala, processo. é que nem a gente fala tua V1 do sistema, né? A primeira versão que tu faz dele, pô, cara, é a primeira versão, depois tu melhora, né? Mas Uhum. entrega ele, depois tu vai evoluindo ele, né? Isso aí. E aí, olhando um pouco para esse passado recente de vocês, que envolveu muito crescimento, né? Assim, então, pô, no início tu tá com 10 pessoas, tu consegue crescer numa velocidade, tu percebe que tem pista para acelerar, então tu começa a trazer o time para mais time, né? Mais pessoas para poder dar vazão àqueles objetivos, aquele planejamento que vocês fizeram. E aí eu acho que aqui uma pergunta, né, para ti que está na alta gestão, digamos assim, de um negócio de tecnologia. Como equilibrar esse crescimento rápido que a gente quer para o negócio, né? Assim, negócio de tecnologia normalmente tem essa Uhum. necessidade de crescer rápido para poder aproveitar o momento que está acontecendo, com também a sustentabilidade do negócio. A gente também não quer tomar decisões que, cara, coloquem em risco, pô, daqui a um ano, se isso aqui não der certo, a gente está quebrado, digamos assim, né? Então tem e a gente já viu vários casos que acontecem dessa forma. Então, como vocês fazem com que o crescimento rápido que vocês almejam esteja em linha com a sustentabilidade do negócio que vocês também querem construir ao longo do tempo para ter uma empresa, né, sólida, uma empresa que capaz de enfrentar momentos que eventualmente não vão ser tão positivos assim, e aí a robustez da empresa entra em cena, né? Boa, boa. Cara, a gente sempre teve uma cultura aqui dentro da empresa e com os sócios de sempre tentar entregar mais resultado com o mínimo esforço possível, né? Então, a empresa sempre teve a questão do bootstrapping, que a gente fala, né? Então, ela sempre foi autossustentável, né? A gente nunca quis se expor também muito mais do que a gente poderia estar projetando. E nesse sentido, o que a gente identificou é que para a gente poder crescer rápido e poder crescer daqui a pouco
sem despender muito capital para fazer um investimento que vai me custar um valor muito alto de capital de giro, de CAC, fazer microtestes, que a gente fala, né? Testar rápido. Literalmente é isso, testar rápido aquele projeto. Pô, eu vou fazer uma iniciativa nova com AI. Cara, legal. O que a gente precisa fazer para fazer essa nova feature? Ela já é aderente ao mercado? Eu já tenho clientes que usam ela? Pô, já tenho. Tá, então se eu trazer um cliente aqui que já usa essa plataforma de outro, eu entregar para ele isso aqui, essas funcionalidades básicas, ele migra para a gente, tá, se ele migra, quanto que ele está disposto a pagar? Tá, eu vou calcular daí quanto que eu preciso fazer para chegar lá, para ver se essa conta payback que a gente fala, né, vai se pagar no nosso prazo de retorno aqui, e muito dado, cara. A gente analisa muitos números aqui internamente, a gente faz toda semana a gente tem reunião enfim, dos sócios, né, que a gente olha como que tá, analisa os cenários e faz muito desse cenário desses testes rápidos, né, porque é muito complexo hoje no universo startup pegar todo o teu capital, investir num projeto, esperar que aquilo vai dar certo e não vem aquela resposta, né? E cara, a gente entende que como a gente tem essa vantagem de ser uma startup comparado com os demais players, eu preciso ter essa agilidade. É aquela analogia do cruzeiro, o navio grande ou uma lancha, né? Eu preciso fazer uma curva a 90 graus, uma lancha é muito mais rápido que eu virar tudo um transatlântico, né? E a gente usa esse ponto que para eles hoje é uma dor, para nós talvez seja o nosso maior vetor, né? Pô, vou testar isso aqui rápido, enquanto que eles, vai fazer um teste hoje numa empresa desse porte, tem que ser aprovado, vai para conselho, precisa ter tal parte, e aqui a gente vai lá, testa, valida, funcionou, vai para o projeto para rodar. Então foi muito nesse cenário, sabe, de controlar também extremamente a questão financeira, né? A gente tem os dados alinhados para entender também os resultados, o que está sendo o nosso resultado financeiro do mês, o que é a nossa expectativa de investimento, como é que é o nosso plano orçamentário, seguir ele, né? A gente sabe que às vezes movimentos podem acontecer, mas, cara, tu tem que ter um plano, né? Se tu não tem um plano, tu não sabe por onde tu começa. Então, ali vem uma coisa que é muito importante, é justamente isso, né? Ter esse plano para tu poder seguir qual caminho tu vai seguir. Porque senão, qualquer caminho te serve, né? Tu vai indo assim como tu quer, né? E a gente busca muito estar dentro dessas métricas que a gente desenha, né? Maravilha. E, cara, o papo passou super rápido aqui. Acho que para a gente fechar esse papo aqui, eu queria te perguntar, né, talvez deixar aqui uns insights aqui para quem está nos assistindo, para quem está vivendo esse momento hoje de decisão sobre expandir o mercado ou não. Talvez vai ser um resumo aí de todo esse nosso papo, mas queria que tu trouxesse aqui qual talvez um dos maiores aprendizados ou o que o founder, né, a pessoa que está responsável por esse setor de expansão, deveria levar em consideração na hora de levar essa decisão para o board dele ou decidir colocar no planejamento. A gente está aí entrando em 2026, né? Então, assim, provavelmente essas discussões vão entrar nos planejamentos estratégicos, nas análises que vão ser feitas. É um bom período que normalmente esse tipo de discussão acontece, né? Então, talvez alguns insights aqui para quem está pensando em expandir mercado, em olhar para novos tipos de clientes, às vezes uma pivotada no produto, porque aquilo que se esperava do produto atual não conseguiu entregar tudo que eles gostariam, então daqui a pouco vai ter uma mudança nesse sentido. Então, eu queria só para pegar aí alguns insights teus aí para guiar talvez a tomada de decisão desse pessoal. Boa. Cara, o que eu poderia contribuir? Acho que é muito disso, dessa visão que a gente tem, visão pró-cliente, né? O cliente, muitas vezes, ele pode ser até um ponto, às vezes, de uma difícil percepção para o founder, né? Que, às vezes, o cliente, ele pode ser que ele não queira o teu produto, mas ele quer o teu resultado, né? E quando a gente fala disso, é justamente essa questão no nosso caso. Ele quer a gestão de tempo, ele quer ter uma vida organizada,
ele quer ter uma vida tranquila, para poder, daqui a pouco, ele poder ter uma gestão da agenda dele. Que isso não compra hoje no mercado, né? Como é que tu vai ter hoje uma gestão de dados hoje, onde é que tu vai poder analisar daqui a pouco todos os teus históricos de atendimento, já fez com um clique. Então, ele quer ter essa tranquilidade. Então, acho que dos pontos mais relevantes nesse sentido é entender essa dor do cliente, sabe? Não a ideia, realmente ir a fundo nesse ponto, sabe? E entender que as suas dores, elas não são iguais às dores do usuário, né? Tem aquela visão que a gente estava falando que, cara, tem que entender o comportamento do mercado, né? Porque é ele que vai ditar a regra do jogo. Se eu entender, por exemplo, que o comportamento do mercado, e a gente faz isso aqui, né? Onde é que a gente olha, por exemplo, uma frequência, uma recência e desses usuários ativos na plataforma, se eu ver que ele está diminuindo o acesso, cara, eu vou ter que chamar ele para ver o que está acontecendo com ele. Pô, tu não está acessando aqui, o que aconteceu? Deu imprevisto, tá férias ali? Não, tô de férias. Ah, beleza, o sistema tá aqui, né? Porque senão esse cara vai caindo e tu vai perdendo base. E essa base é comportamento. E esse comportamento vira tendência. E depois tu chega lá e fala, poxa, olha só, meus clientes mudaram para outra área e não sabia. Muitas vezes esses dados eles estão na nossa frente e a gente fica invisível com essa informação, né? Mesmo às vezes estando em paralelo da gente, né, e próximos da gente, a gente precisa também fazer esse trabalho a campo. E acho que um ponto é isso, cara, entender muito esse usuário, analisar muito os dados que esse usuário traz para ti, porque todos os dados, eles são riquíssimos de informação, né? E tu pode entender desde comportamento, o usuário ideal, tu vai identificar daí teu ticket médio, tu vai identificar daqui a pouco enfim, com a aderência do cliente no sistema, o teu LTV, o teu CAC, quanto custou para trazer esse teu cliente, e tu começa a metrificar toda uma dashboard financeira ali para começar a construir o teu plano financeiro, né? E é muito importante isso, alinhado também a essa visão do fluxo, né? Do fluxo financeiro do negócio, porque ele tem que estar alinhado, né? E ele tem que estar casado com a empresa, senão ele pode virar uma grande frustração, né? Então tem que estar bem alinhado esse ponto também. Legal. Eu costumo dizer para os founders aqui que é legal comemorar a assinatura do contrato, mas o mais importante é assinar a renovação, né? Assim, Exato. Quando fechar os 12 meses, quando a gente está falando de contratos que têm prazos maiores, assim, Exato. Se o cara renovar é porque ele realmente está usando o teu produto e ele colocou o sistema dentro da rotina dele e ele precisa daquilo para a operação dele funcionar, né? Se chegar lá nos 12 meses, a gente vai ver, acabou não usando muito, assim, legal, importante fechar a assinatura do contrato, mas a prova de que o sistema realmente está entregando uma solução importante para o cliente acontece na renovação, né? Quando a renovação acontece, Perfeito. é porque o sistema realmente está cumprindo a função dele dentro desse cliente, né? Se ele renova, ele vê resultado. É isso. É exatamente isso. É isso aí. Então tá, gente. Fernando, cara, obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o convite para bater esse papo com a gente. Eu acho que, assim, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os contatos aí da clínica, do Fernando, do LinkedIn, para que vocês possam entrar em contato, caso tenham mais curiosidade para conhecer um pouco mais dessa história magnífica que é a história do Clínica. E, Fernando, talvez um agradecimento final aí, daí a gente pode encerrar por aqui. Legal. Bom, eu só agradeço a oportunidade, poder contribuir um pouco mais para esse caminho que é essa jornada do empreendedor, né? A gente fala que é uma jornada, muitas vezes, eu gosto de falar que ela é uma jornada quando o empreendedor está sozinho, que parece uma névoa, né? Você não sabe para onde é que tu vai, qual caminho tu segue, são muitas perguntas. E é sempre bom, às vezes, escutar quem já passou por isso, porque pode ser, cara, continua andando, que eu sei que lá na frente vai ter uma curva. E é com essa analogia que eu acho que é interessante para entender como que, às vezes, um aprendizado como esse, e a pessoa tá disposta a entender como isso pode ajudar, ela pode fazer um caminho dela sair de uma zona de conforto e entregar um resultado fora da curva para poder alavancar o seu negócio, né? Acho que é importante ressaltar que, cara, ninguém ou qualquer pessoa hoje sabe mais que ninguém. Todo mundo tem que estar disposto sempre a poder também abrir a cabeça, entender novas possibilidades, novas formas de ver o negócio. E
E, cara, não tem resposta certa para tudo, né? A gente sabe que para um negócio funciona de uma forma, para outros funciona de outra, mas o mais disposto é para quem está no negócio se dedicar de coração, que quando se dedica, cara, tenho certeza que dá certo. Então, espero deixar minha contribuição aí para vocês, tipo que nem o Rafa falou. Se tiver qualquer demanda, qualquer dúvida, podem chamar ali no LinkedIn, que vai ser um prazer estar respondendo para vocês. Maravilha. Obrigado, pessoal, por estarem com a gente em mais esse episódio. E contem com a gente. Qualquer coisa que vocês precisarem relacionada a inovação, empreendedorismo na área da saúde, o Vibe está aqui de portas abertas para também poder ajudar vocês nessa jornada que a gente sabe que é super desafiadora, mas que ao mesmo tempo, com parceiros corretos, assim, galera do bem, a gente consegue tornar esse caminho um pouco menos desafiador. Tá bom? Valeu, gente. Um abração. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.